Então vamos lá, senhores. Só retomando aqui, vocês fizeram bastante exercício de programação Assembly na aula passada, né? E estou supondo que hoje tem alguns alunos a menos aqui, não é porque ficaram assustados, mas porque está tendo um evento também nesse momento, né? Então vamos continuar. Tcharam. Ahá, foi. Ou não. Ixi, não gosto disso. Ok. Vamos supor que tudo vai continuar funcionando e a gente continua daqui. Codificação de caracteres. Acredito que vocês tenham visto um pouco disso em 404, independente de qual que vocês usaram. Em linhas gerais, até um bom tempo atrás, certo? A codificação era o formato ASCII, certo? Algumas pessoas chamam de ASCII 2, não é, são dois i's no final. Que há muito tempo antes disso, nem essa representação de caracteres era convencionada. E todos os caracteres são representados como números, e você pegava, gravava um arquivo em algum computador, copiava isso para outro computador. Copiar já era um trabalho muito complicado, tem que lembrar na época, muito tempo atrás, né? E esses arquivos não eram passíveis de leitura, certo? Então isso era um grande problema no passado. Foi padronizado um formato de caracteres. 128 caracteres é o formato ASCII, você tem os primeiros até o caractere 0 até o 127, está padronizado. Acima desses, entre 128 e 255, é flexível para outras codificações. A que a gente tem mais contato é a chamada Latim 1. Só algumas curiosidades, só para voltar aqui. Não sei se vocês sabem, mas a diferença de A menos A, ou melhor, ao contrário. Olha que número bonitinho. Certo? Sabiam disso? Lembra que eu perguntei? Olha bem, se eu fizesse essa pergunta para vocês... Lembra que eu falei do número 32? No fundo é proposital. Existe a diferença de um bit entre a codificação de caracteres maiúsculos e minúsculos no formato ASCII. Alguém deve ter pensado nisso no passado, mas olha o número 32 aqui pra gente. Certo? Bom, oi? Bom, então vamos lá. O formato Latim 1 é o formato que ele expande para 256, no fundo ele mantém os primeiros 128 e colocam outros caracteres gráficos. Então você vai encontrar o A com acento e mais algumas outras coisas para ampliar sua representação e você conseguir colocar essa codificação aí. Só que, imagina se você for escrever várias línguas e que tem, inclusive, aquele circunflexo de cabeça para baixo, todos aqueles símbolos estranhos que vocês já viram em algum lugar e não acharam no seu teclado o equivalente para ele, né? Certo? E o que você faz aí, certo? Foi definida uma outra codificação de caracteres chamada Unicode. A intenção do Unicode é trabalhar com uma representação de 32 bits e guardar todos os caracteres lá. Então você tem um universo de 2 elevado a 32 possíveis caracteres e supõe-se que isso seja suficiente. Ou pelo menos tem um mapeamento todo de 2 elevado a 32 para você usar. Certo? Então nós temos linguagens que já dão suporte a Unicode, certo? Você tem suporte aos símbolos do alfabeto mundiais, mais vários símbolos avulsos, certo? Então, símbolos matemáticos, símbolo de euro e tudo mais, certo? Está tudo colocado lá como um caractere representado em Unicode. Como 32 bits é muito para boa parte dos seus caracteres, ou pelo menos para os caracteres que nós estamos acostumados a usar, foram criadas representações menores para os mesmos conjuntos, o TF-8 e o TF-16. O que significa isso? Significa que você não vai ser capaz de colocar os 32 bits de Unicode global em 8 bits, é óbvio. Mas você consegue em alguns casos, em outros casos você usa caracteres maiores. Então o Unicode, o TF-8 ou o TF-16, eles têm o que a gente chama de caractere de escape. Muito parecido com aquele modelo de instruções. Lembra do campo de opcode da instrução? Se você colocar 0000, você olha o outro campo. O TF-8 é exatamente isso. Você tem, por exemplo, eu não lembro de cabeça, mas acho que são 255 símbolos mesmo, e ele só tem um de escape no primeiro. Se você usar esse caractere de escape, você tem direito a outro caractere para fazer a representação. E assim ele vai avançando. Então o TF-8 ele tem uma representação compacta quando você está escrevendo ASCII. No fundo, se você pega um texto que é todo em ASCII, você não vai notar a diferença de tamanho entre o TF-8 e não o TF-8, certo? Agora, se você cresce e bota um caractere com acento, você vai ver que ele vai gastar um pouco mais de espaço. Okay? Então essa é a distinção
da representação. O TF-16 faz algo similar, só que o base dele é 16 bits. Okay? São 2 bytes por caractere. Dá para notar que para o nosso modelo a gente tem um overhead grande se a gente começar a pensar em usar o TF-16 ou mesmo o Unicode geral. Certo? A ideia do Unicode é servir de representação e você vai codificar com algo menor que ele. Tudo bem? Como a gente começou a falar dessas representações menores, certo? Como que a gente faz para poder acessar um caractere? Vamos supor aqui, para o nosso exemplo, um caractere na codificação Latim 1 ou TF8 da memória. Como é que você faz para acessar o caractere que está na posição 1000? Diga. A representação de caractere, o TF ela usa um caractere por letra ou usa mais do que um. No fundo, a UTF-8 ela começa com 8 bits, então ela vai tentar colocar o máximo que você consegue colocar em 8 bits. Se você quiser, o que você quiser representar não estiver mapeado nesses 8 bits, ela vai gastar um caractere de escape mais alguma coisa. E aí esse mais alguma coisa pode inclusive implicar em mais outras coisas. Então o TF tem tamanho variável, ele não tem só 1 e 2. Dá para notar intuitivamente, quer dizer, se o original tem 2 elevado a 32, você precisaria de 4 bytes, pelo menos. Então você está compactando em 1, é bem provável que você vai precisar de pelo menos 5, certo? No máximo, assim, algo superior a 5 para representar alguma coisa. Você já gastou o primeiro, certo? E é exatamente isso que vai acontecendo. Caracteres mais comuns são mapeados como 2 bytes, depois vem algo com 3 bytes e assim sucessivamente. Então o tamanho vai crescendo. Observa que se você fizer só um caractere de escape, certo? Imagina que você tem 256, seu universo 256. Se você só tem um de escape, você vai partir para um modelo de soma, né? Então, suponha, você tem o primeiro caractere, e aí você faz assim. Você pega 255 e separa um de escape. Esse um de escape pode te apontar para outro caractere. E aí você pode fazer algo similar. Mais um de escape. Só que se você fizer esse mecanismo para sempre, isso vai ser muito ineficiente. Então, a intuição diz que você pode fazer mais uma vez e depois você vai espalhar. Aí teria que olhar um pouco mais de detalhe, eu não sei de cabeça assim, toda a codificação, como é o formato do TF8. Mas eu sei que a primeira expansão vai para mais um byte e depois ele pode expandir, por exemplo, para 2 bytes de repente. E aí você tem um universo um pouco maior para representar. Ou mesmo ter mais de um caractere de escape. E aí você consegue gerenciar melhor. Okay? Você pode reduzir esse cara aqui para 240, por exemplo, e deixar 16 caracteres de escape. Aí, dependendo do idioma, você vai para um outro. Então, você tem alternativas assim. Ok? Certo? Mas aí você precisa acessar esses caras. Quer dizer, você precisa pegar caracteres e bytes da memória. Ok? Bytes da memória e também 2 bytes de uma vez da memória. Como é que você faz isso no MIPS? Quais as instruções de acesso à memória que vocês já viram até agora? Oi? Store e load. Quantos bits ela traz de memória? 32, né? Essa pergunta não pode errar. Ela traz 32 bits de memória. O que significa isso? Que você vai trazer 4 caracteres, por exemplo, se você está pensando em ASCII normal. Ou que você vai trazer 2 meias palavras, certo? Existem instruções extras. Você poderia usar, lê 32 bits e pega só o byte que você quer, ou então você poderia usar algumas instruções especiais. Load byte, para ler um byte, load half word, quer dizer, vai trazer meia palavra, 16 bits, certo? Você pode fazer um load byte unsigned e um load half word unsigned. E você tem também store byte e store half word. A diferença aqui, a primeira coisa que a gente deve olhar é que você tem um load byte e um load byte unsigned, certo? Mas você não tem um store byte unsigned. Porque a instrução de load byte faz a extensão de sinal para a gente. Lembra que a gente falou de extensão de sinal anteriormente? Certo? Então o load byte vai fazer essa extensão de sinal. O que significa isso? Se o seu valor de 8 bits está sinalizado, você vai usar o load byte, e se o 7º bit dele tiver 1, ele vai replicar isso tudo no resto do seu registrador. Porque esse cara aqui é um registrador de 32 bits. Esse cara aqui, não. Esse cara aqui é algo que está apontando para uma posição específica de memória. Só lembrando que a gente falou que fisicamente o seu processador continua acessando 32 bits de memória. Então, fisicamente, ele vai trazer os 32 bits para você e vai modificar só esse byte.
Então, não dá para você considerar que essa instrução é mais eficiente que a outra. Certo? Ela, sim, ela faz uma operação que a outra não faz. Quer dizer, ela vai quebrar um pedaço. Mas, em termos do acesso à memória, ela tem exatamente o mesmo nível de eficiência da outra. Ela vai fazer acesso a 32 bits de memória. Certo? Por outro lado, a instrução de store byte, para você guardar um byte na memória, você não pode tocar nos outros 3. O que significa isso? Significa que você tem que fazer uma leitura dos 32 bits, quer dizer, dos 4 bytes da memória, alterar esse byte e fazer a escrita dos 4 bytes de novo. Então, o store byte ele é menos eficiente que o store word. Okay? Certo? Então, o store byte é menos eficiente que o store word. Certo? Se você puder evitar isso, se você quer copiar string, você copia palavra por palavra, porque copiar byte a byte vai ser menos eficiente. Tudo bem? Aqui tem um exemplo mais convencional, já que a gente falou que copiar string é melhor copiar por palavra. Ele vai usar copiando byte, só para a gente mostrar o uso dessas instruções. Em linhas gerais, para fazer um string copy em C, o que você precisa fazer é fazer a cópia, tudo bem? Enquanto o seu caractere não é um /0. Então você copia, atribui o y ao x, certo? Atribui cada caractere do y ao x, e depois, enquanto você não lê um caractere 0, você fica ali incrementando 1, certo? Se a gente pensar nessa função em termos de assembly, só para mostrar direito, a gente tem o nosso primeiro pedaço e o nosso final, certo? Que são relacionados com a pilha. Então a gente já tem o acesso à pilha no início e no fim. E o que a gente faz, e que está relacionado com o que a gente quer aqui, é a leitura da primeira string, certo? E a gente vai ter o store byte aqui do segundo caractere. Então o que você está fazendo aqui? Você vai fazer a cópia, caractere por caractere ali. Dá para melhorar esse cara mudando para fazer a cópia palavra por palavra, 32 bits por 32 bits. Certo? A ideia geral aqui era justamente mostrar que a gente vai usar instruções LBU e SB. Certo? Nunca esquecer do JRRA no final. Certo? Ok? Dúvidas, perguntas, senhores? Estão ficando craques em assembly? Quantas instruções nós vimos até agora? Oi? Quantas? Pouquinhas, não foi? Então a gente está quase acabando as instruções em assembly, certo? O nosso portfólio de instruções em assembly está quase acabando. Só que eu preciso falar uma coisa interessante para vocês. Imagina no seu código, certo? Imagina um código de vocês, que a gente vai sempre escrever o nosso código em C, né? Como é que você faz isso aqui no MIPS? Como é que você representa esse cara aqui no assembly do MIPS? Suponha que esse cara aqui seja o $S0. Só. Isso, você soma ao registrador 0, né? Então você vai fazer alguma coisa assim. Certo? Ok? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o valor 7, somar com 0 e colocar no registrador que você quer. E se eu virasse e fizesse agora um int b igual 40.000? É o que a gente quer guardar em algum registrador. Mas como é que eu guardo em algum registrador? A intenção aqui é guardar o 40.000 no registrador. Vamos botar aqui o S1, né? Como é que você faz isso aqui? Oi? Ponteiro para memória? Uma das alternativas é, se esse aqui é um montador, bota esse cara, 40.000, numa posição de memória. Certo? Bota esse cara numa posição de memória. E aí dessa posição de memória a gente vai e usa. Certo? Faz um load dessa posição de memória. Para qualquer valor funcionaria, mas no caso de cima é mais fácil usar essa instrução nossa. Lembrando que a memória é lenta. Lembra daquela história? A memória é lenta. Então a gente quer tentar evitar a memória. Uma outra solução trivial aqui também é você fazer um ADDI com valor 20.000, já que 20.000 cabe, e soma ele com ele mesmo. Certo? A gente vai usar uma outra desse mesmo tamanho, só que a gente vai tentar mexer um pouco, certo? Mas fazer com 20.000 seria uma solução bem interessante. O problema é que aí eu fico limitado e eu poderia virar e facilmente fazer um problema para vocês que tem 400.000.
Aí já começa a ficar mais chato, de 20 mil em 20 mil, ou crescer, e montar a sequência de operações para chegar nesse valor, ficaria bem mais complicado, não é verdade? Certo? Ok? 400 mil já ficaria mais complicado. E é justamente para isso que nós temos uma outra instrução no MIPS, que a gente está chegando ao final das nossas instruções. Existe uma instrução que ela se chama LUI, de Lowered Upper Immediate. O que é isso? Carrega o imediato para a posição mais alta, para os 16 bits mais altos, não para os 16 bits mais baixos. Então, toda vez que você quiser montar um conjunto de 32 bits, você pode carregar o imediato para o mais alto e carrega o outro imediato para o mais baixo. Você monta com 2 de 16. Não é assim que você tem? Não é isso que você já tem ali? Então, o Load Upper Immediate faz exatamente essa função para a gente. Certo? Só que ele ainda é um pouco mais elaborado. No fundo, se você pensar que você quer pegar esse cara, 32 bits, eu tenho 2 pedaços de 16, se você virar e fizer isso aqui, Load Upper Immediate, certo? Você quer carregar no registrador S0, certo? Ok? E você quer carregar o valor 3, o que ele vai fazer? Certo? Ele vai pegar o 3 e vai colocar na parte mais alta. Então, o resultado nosso vai ser... Suponha que aqui a gente tivesse o valor x. O valor final vai ser 0x3 aqui. Tudo bem? E ele ainda, por facilidade, ele zera a parte de baixo. Então, o Load Upper Immediate ele faz esse efeito um pouco maior. Ele pega o valor que você quer colocar e já coloca direto na parte de cima, zerando a parte de baixo. Para que isso? Para depois você fazer uma outra operação, como por exemplo, OR I, com 7. Que aí você vai ter o 0x3 e o 0x7 aqui no final. Ok? Por que eu coloquei OR I e não coloquei add? Add 0. Eu poderia fazer... Não, eu poderia fazer o add do S0 com S0 e o 7, né? Poderia trocar esse cara aqui por um add imediato. Por que eu não fiz isso? Por que eu preferi o outro? Não, vai gastar o mesmo tempo. Também não vai. Não, eu posso botar o S0. O S0 já está com valor. Por que eu não coloquei? Vou dobrar para cima? Não, mas aí... Não, mas eu estou somando 7. Quer dizer, o add vai dobrar para cima? Não. Essa instrução aqui, o efeito implícito dela é como se tivesse um mais aqui e um igual. Então eu vou somar aquele número que está lá em cima com 7. Faz sentido? Faz. Nesse caso aqui daria diferença? Não. Existe algum caso que vai dar diferença? Quando o S0 não for 0 nos bits inferiores? Não, mas ele já vai ser. Certo? Eu estou usando depois de um LUI. Certo? Eu estou querendo passar nessa situação específica. Certo? Nesse caso aqui, certo? Eu já fiz um LUI, então já zerei esse cara aqui. E alguém falou se o imediato for negativo. O que acontece? Toda vez que você soma com o imediato negativo, você faz a extensão de sinal. Ao fazer a extensão de sinal, você suja o outro lado. Se ele for negativo, você vai trazer um monte de 1 para cá, não vai? Ok? E aí você não quer isso, né? Então você fazer um OI pode te ajudar. Mas aí tem um problema. O OI também vai fazer extensão de sinal. E agora? Os Is vão fazer extensão de sinal. As instruções Is vão fazer extensão de sinal. E agora? Como é que você faz? Intuitivamente vocês notaram que poderia ter uma diferença, certo? Fazer ou não a extensão de sinal. A gente não tem controle sobre essa extensão de sinal. E aí, o que você pode fazer? Usar 2 registradores para quê? Faz um OR, mas aí vai aparecer um monte de 1 lá no alto. E o cara está negativo, né? Imagina que eu vou fazer esse cara
Então, a gente vai tirar esse cara aqui e vai botar o add que tem um efeito equivalente. Então, a gente colocou add S0, e ao invés de botar 0x7, vou colocar menos 7. Só para poder ficar mais confuso. Certo? Menos 7, na verdade, é um número negativo de 16 bits. O que acontece? Vai sujar, né? A gente não quer que suja. Como é que você faz isso, então? Você carrega no outro registrador como? Explica um pouco melhor. E dá um add normal, mas aí o S1 vai ter sujo esse pedaço de cima, não vai? Na hora que eu der o add aqui, ele vai sujar o pedaço de cima do S1 desse cara. Então eu estou fazendo um efeito equivalente ainda. Só do lado de cá. Vitor, você vem pra cá. Trocou de lado hoje. Poxa. Ok, pessoal daqui, o que vocês acham? Todo mundo olhando um pro outro. Qual a alternativa? Oi? Tem um nó. Pode virar note. Você precisa dele? Isso aqui é para dar um gancho. No livro de vocês, na lista de exercícios, nos exercícios do livro, tem um monte de exercícios, alguns exercícios, depende do capítulo, pedindo para vocês fazerem certas operações com uma, duas ou três instruções, certo? Ok? Algumas dessas são interessantes e outras dessas o livro vai roubar de vocês. Certo? Quando eu falo que é roubar, porque o livro vai usar pseudo-instrução e vocês não estão acostumados a usar pseudo-instrução. Tudo bem? Oi. Mas se eu der um end, eu vou dar um end com i. 03 aqui. Mas tudo é. Mas como é que eu faço esse cara aqui virar tudo é? Você não consegue fazer esse cara aqui virar tudo é. Esse cara já vai estar com tudo zero lá. O 03 está lá. Mas é nessa direção. Deixa eu só completar a questão do livro. O livro, quando ele pede para você implementar algum trecho de código, alguma coisa, com um número fixo de instruções, muitas das vezes ele deixa você usar pseudo-instruções. E tem pseudo-instrução que é expandida para duas instruções. Mas ele conta as pseudo-instruções. Como eu falei logo no início desse semestre, a gente não vai usar pseudo-instruções porque nós estamos interessados na implementação do RAG e a gente quer contar instruções explícitas. Então a gente não está usando. Então cuidado na hora de fazer um exercício nessa direção. A grande sacada de resolver isso aqui é a seguinte. Quem definiu essa constante? Usuário. Quem definiu essa? Usuário, não é? Ele quer o quê? Ele quer uma determinada constante grande, não é verdade? E ele sabe que a constante menor, esse menos 7 aqui, vai sofrer expansão de sinal, não sabe? Se ele já sabe que vai acontecer isso, e que a constante de cima vai ser somada com um monte de uns, o que você faria? Hein? Você muda essa constante para que depois que ela seja somada com esse monte de 1, ela dê um 3. Entendeu a ideia? Ela não vai ser somada com aquele monte de 1. Você quer colocar 3, mas você não pode botar o 3 ali porque ele vai ser somado com esse monte de 1. O que você faz? Você pega 3 menos aquele monte de 1, certo? É o valor que você vai colocar lá como constante. Aí você coloca esse valor como constante. E na hora que você fizer a operação na parte de baixo, ele vai somar com esse monte de 1 para você. Certo? Vamos tentar colocar um exemplo aqui inteiro. Certo? Então, primeiro, em termos de diagrama. Você quer colocar x e y aqui, não é verdade? Só que y é um número bem grande. Y é um número bem grande. Então, y é um número que está negativo e vai sofrer complemento de 2. Está em complemento de 2, na realidade. Então, o y vai sofrer expansão de sinal. O que acontece é que esse cara aqui é o nosso x de verdade. Mas o nosso y, representado em 32 bits, ele é esse cara aqui. Ele é esse cara aqui. Concordam comigo? Certo? Então, você queria somar x é x0. Você queria somar, na realidade, você queria ter um valor que era x nos 16 bits superiores e y nos 16 bits inferiores. Mas o que você vai ter é essa soma aqui, que vai dar, então, x mais 0x 1, 2, 3, 4, que é esse cara, e y. Ok?
que você tem que fazer então? Você tem que, no lugar desse x aqui de cima, você vai colocar um x', tal que... Opa. X é igual a x' mais 0x FFFF. O que você fez? Você sabe que ele vai fazer a operação. Está especificado lá que ele vai fazer essa conta, você subtrai esses caras. Onde o FFFF, você está praticamente invertendo isso. Tudo bem? Então, você já pré-calcula esse cara e resolve a situação para você. Então, quando a gente for falar de load upper immediate, o único cuidado que vocês têm que tomar é quanto a esse bit aqui, que é o último bit, é o 15º bit. Esse bit aí pode mudar a forma de você representar. No geral, você não precisaria se preocupar. Existe, como eu falei para vocês, existem pseudo-instruções, uma delas é o set. O set pode ser convertido ou numa instrução, certo, de um add com imediato, direto para o cara, ou numa instrução, numa sequência de load, upper immediate e de ADDI ou OI. Ok? A gente não vai usar o set aqui, porque a gente está querendo contar as instruções todas. Tudo bem? Entenderam? Sim? Não? Entendeu? Legal? Então aqui a gente tem a questão das constantes, certo? Ok? Então o que nós temos aqui? O load upper immediate, ele vai carregar a constante e aí ele vai passar para a parte de cima. Ele vai copiar os 16 bits para os bits superiores e vai zerar os inferiores. Essa que é a ideia que a gente acabou falando. E a gente só tem 16 bits de constante, de imediato, porque era o que cabia na instrução. Mas felizmente a maior parte das vezes vocês vão querer trabalhar com imediato. Às vezes você precisa trabalhar com um número um pouquinho maior, que você ainda pode somá-lo duas vezes. Então, ainda dá para fazer. Mas, em linhas gerais, você consegue fazer direto com imediato. Certo? Aí, uma outra coisa importante, agora a gente está fechando as instruções, a gente já usou essas instruções, é sobre o endereçamento das instruções de jump. Certo? Uma outra característica muito importante é que nossos imediatos são de 16 bits. Ok? Os imediatos são de 16 bits. Então, as instruções de salto são instruções de salto relativa. O que significa isso? Ela vai saltar para algum lugar perto do seu programa. Certo? E a gente chama isso aí de instruções de saltos relativas ao PC. Quer dizer, você tem um laço, você quer voltar um pouco, você quer avançar um pouco no if, certo? Isso é uma instrução relativa. E aí você tem um offset de 16 bits. Essa é a ideia geral. Só que tem uma sacada interessante aqui. Os endereços de instruções são sempre múltiplos de 32 bits, ou melhor, múltiplos de 4 bytes, não é verdade? Não é isso? Todo endereço múltiplo de 4 bytes, ele termina com 00 em binário. Não é verdade? Ele não termina com 00 aqui em binário? Então, para que você vai guardar 00? Você só tem 16 bits, você já não tem uma quantidade de bits suficiente que você quer. Você ainda vai botar um 00 lá? Então, a ideia geral deles, para poder economizar esses 2 bits, foi multiplicar esse offset por 4. Então, você não guarda o 00 na instrução. Para quem programa em assembly, você não vai notar. Você escreve o endereço ou o label correto. O montador faz isso. Mas na hora de codificar as instruções, a gente está colocando 18 bits dentro de 16. Porque eu sei que os dois últimos vão ser 0. Tudo bem? Alguém fica muito triste com isso? Eu falei, né? Então a gente está tentando economizar. No fundo, o que a gente está tentando... Tudo bem? O que a gente está tentando fazer? A gente está tentando economizar 2 bits. Essa é a ideia geral dele aqui. Certo? E aí tem uma outra coisa importante, é que, bom, o endereço destino então vai ser PC mais o offset vezes 4. Só que há uma outra coisa da especificação, isso aí foi meio relação do conjunto de instruções com a implementação, é que a essa altura do campeonato o PC dele já está somado com 4. Certo? Por questão de implementação do processador, o PC já estava somado com 4. O que significa isso? Que, na realidade, a conta correta é PC mais 4 mais offset vezes 4. Então, você salta em relação, o seu offset é em relação à próxima instrução. Isso é a questão de especificação. Entraram em acordo e colocaram isso na especificação. Você sempre salta em relação à próxima instrução. O PC já está incrementado. A gente vai ver quando a gente trabalhar na implementação do hardware, que o PC é incrementado muito cedo na execução da instrução,
e se for uma instrução de salto é mais fácil você fazer isso do que botar uma subtração posteriormente. Ok? Então, o que acontece? Os seus saltos são de 18 bits de distância, no fundo 17 bits para frente, 17 bits para trás. Ok? E sempre em relação à próxima instrução. Então, se aparecer codificado branch equal, registrador x, registrador y, vírgula 0, significa que você vai executar a próxima instrução. Porque o salto é em relação à próxima. Você já vai para a próxima instrução. Ok? Bom, e a próxima coisa, a pergunta, lembra que a gente falou sobre as instruções de jump? Lembram disso? As instruções de jump, elas já são um pouco maiores, né? Elas têm um offset aqui de 26 bits. Novamente, a primeira sacada que a gente faz é transforma 26 em 28. Certo? Bota 00 aqui no final. Essa parte é fácil. 28 bits. Mas eu quero saltos quase absolutos. O que eu faço com isso? Faltam 4 bits. Esses 4 bits a gente pega do nosso PC atual. Quer dizer, eu pego do endereço atual e mantenho os 4 bits mais significativos dele. Então a gente mantém os 4 bits mais altos e troca os outros 28. Por que você mantém os 4 bits mais altos? A ideia básica é que você vai se manter na mesma janela de 2 elevado a 28 de memória. 2 elevado a 28, só para esclarecer, dá 256 megabytes. Então o programa não salta por uma janela mais distante do que 256 megabytes com essa instrução. Tudo bem? Mas aí tem uma coisa interessante, ele consegue saltar para qualquer endereço que está a 256 megabytes de distância? Oi? A partir da próxima, é isso. A partir da próxima, exatamente. Ele consegue saltar? São os múltiplos de 4, sim, exatamente. São os múltiplos de 4. Bom, vamos pegar a nossa memória inteira. Nossa memória inteira. Certo? E aí nós vamos dividi-las em pedaços de 256. O que acontece é que seu programa, se ele estiver dentro de um desse, ele está preso nesse intervalo. Certo? Então, se ele estiver aqui na pontinha, no fundo ele continua preso nesse intervalo. Ele não consegue saltar daqui para cá. Ok? Então ele fica preso na janela de 256 bits. Isso aqui está relacionado com o espaço de endereçamento. Os 4 bits mais significativos indicam uma janela de endereçamento para a gente. Ok? Isso não é um grande problema. Por que não é um grande problema? Porque um desses bits mais significativos provavelmente vai te indicar espaço de endereçamento para memória e para entrada e saída. Então você vai ter muitas outras funcionalidades que você já vai usar bits de endereçamento. Então cortar um pouco deles também não vai te atrapalhar tanto. E na dúvida, se você realmente precisar, você pode usar a instrução JR, que aí ela pega um registrador, por exemplo, S0, e salta para o que tiver dentro dele. Você já sabe carregar um imediato de 32 bits no S0, a gente já fez o LUI e o OR, certo? Você já sabe fazer isso, logo você consegue carregar um imediato de 32 bits e dar um JR em cima dele. Saltou para qualquer lugar da memória. Tudo bem? Feito? Como é que você salta para... Claro? Vai ler meia palavra da memória 6, vai ler o 6 e o 7. Você fez aquele load backward, LH, certo? Você dá o LH 6, certo? O hardware vai mandar para a memória o endereço 4, vai trazer 4, 5, 6 e 7, vai pegar o 6 e o 7 e vai montar no seu registrador. Ok? Ele sempre faz acesso à memória de palavra. Então essas instruções, no fundo, as instruções que fazem meia palavra ou fazem 1 byte, o que elas fazem é que elas fazem o acesso de 32 bits e facilitam a sua vida trabalhando com as versões menores. Ok? O que você não consegue, ou melhor, o Bit tem uma instrução para isso, mas a gente não vai falar dela, é fazer meia palavra a partir da posição 7. Que ela teria que pegar a posição 7 e a posição 8 que está em outra palavra. Ok? Ele não tem isso. Melhor, tem uma instrução dessa, a gente não vai falar sobre ela. Ok? E ela tem também, junto com esse pacote de instruções, tem uma outra que pede para eu ler a palavra da posição 6. Então você quer 6, 7, 8 e 9. Tem uma instrução para isso também, mas que não está sendo usada. E essa instrução tem uma questão histórica muito interessante, que como é que você protege o conjunto de instruções do processador? Legalmente falando.
ver. Por que eu não posso vir aqui e fazer um MIPS meu? Alguém sabe disso? Como é que você protege a propriedade intelectual do seu processador? Você é uma empresa, você criou um novo processador, o que é isso? Ele sabe a especificação. Você tem que liberar a especificação porque as pessoas vão fazer compiladores, vão programar em assembly. Então você não pode esconder isso deles, não é verdade? Como é que você protege a propriedade intelectual sua? Oi? Entendi. Seu instruções? Não, mas você, no final das contas, o cara vai ter acesso ao binário. O cara sabe a codificação. Você não pode esconder as instruções do cara. E a instrução é exatamente a interface. Imagina, eu tenho um processador, mas ninguém sabe programar. Não, ninguém consegue programar. Isso não ajuda muito. Certo? Coloca a arquitetura abaixo. Mas pensa bem, MIPS, PowerPC, Spark, ARM, Intel, ninguém fez isso. Todos eles protegeram o conjunto de instruções deles. Como é que você protege? Para vocês que querem criar suas novas instruções, seu novo conjunto de instruções, Alexandre, o que você acha? O que você acha? Se você quiser criar seu processador, como é que você vai protegê-lo para que alguém, por exemplo, o Vitor que está lá anotando tudo que a gente está fazendo, ele não queira passar isso para um chinês que vai copiar seu processador e vender mais barato? E aí? Vitor hoje virou espião. Brincadeira, né? Mas e aí, como é que você faz? Patente? O que você vai patentear? Faz sentido. Mas você vai patentear a instrução de add. Eu criei uma instrução de soma. Nunca ninguém fez isso antes. O quê? Quer dizer, você tem as instruções que os outros processadores têm. Então você não pode fugir delas. E no caso, mas você está na direção correta, certo? É patente. Só que você não faz patente do conjunto de instruções inteiro porque não dá, certo? Você não vai patentear o circuito, porque eu posso fazer outro circuito. Então você não tem como garantir que eu vou implementar do mesmo circuito seu. O que você faz? É o exemplo do MIPS. O que o MIPS fez? Que a MIPS fez para poder... MIPS é a empresa também, certo? A MIPS, ela patenteou uma instrução, certo? Ela patenteou a instrução de acesso desalinhado à memória. Exceto por essa instrução, você podia implementar todas as outras. Mas calma aí. Os códigos usavam essa instrução. Como é que você faz? Então você não consegue implementar um processador MIPS 100% compatível. Certo? Então a primeira coisa que você vai fazer é tentar patentear partes que podem ser patenteadas. Então o MIPS foi lá e implementou e patenteou a instrução de acesso desalinhado. Essa patente já caiu. Agora você tem outras questões de propriedade intelectual também. Tem registro, tem tudo mais. Mas essa patente dela já caiu. Inclusive, se você pegar o processador MIPS, existe um outro processador. Na verdade, para quem... Você tem SourceForge, você tem essas ferramentas de software livre, e tem um site chamado OpenCores, que é um SourceForge para hardware. Certo? Então você tem projeto de hardware. E eles fizeram um processador chamado OR1K. Adivinha o que ele parece? Vamos lá. Qual arquitetura vocês acham que ele parece? O MIPS. Ele é a cara do MIPS, exceto que tem umas diferenças. Por exemplo, lembra quando a gente viu a numeração dos registradores? T0, T1, T2, T3? Lembra disso? Que estavam mapeados para intervalo quase contínuo? Os deles são pares e pares, são números pares. Então vai 0, 2, 4, 8. Os registradores estão mapeados em posições diferentes. Se você pegar um código assembly, é irrelevante isso. O cara vai mapear correto para você, não é verdade? Mas aí já não casa exatamente com o MIPS. Então eles fizeram algumas variações na codificação. Ele não é capaz de rodar um código MIPS. Mas a conversão é trocar pouquíssimos bits de lugar que ele rodaria. Então, na hora de montar a ferramenta, você vai lá e troca no back-end do compilador e pronto, você tem um programa que roda no RK. Ele usa uma infraestrutura muito parecida com isso. Okay? Então, para proteger um conjunto de instruções, você faz com patente e faz com pouco de propriedade intelectual. E aí vem a pergunta, por que a Intel e a AMD não ficam se processando uma para a outra? Na época, lá atrás. Mas o que acontece é que a Intel já criou muitas instruções nesse meio tempo, já que não vale mais isso. E agora? O que acontece hoje? No fundo, existem 3 empresas no mundo que fazem x86. Você consegue dizer o nome das 3? 2 é fácil. Intel, AMD
A NVIDIA? Não. Não. Havia. Havia foi comprada por alguém, que eu não lembro. Mas tudo bem, havia, em linhas gerais. Certo que você não ouve falar dela, então, mas ela existe também. E elas têm um acordo. Primeira coisa, o que tem nesse acordo? Uma característica muito interessante em termos do mercado é que se a Intel processar a AMD, o governo processa a Intel por monopólio. Então a Intel não quer processar a AMD. Mas também não quer que a AMD cresça muito, porque afinal é concorrente. Então tem uma questão ali, e eles têm um acordo de licenciamento cruzado. Então um tem direito a usar as patentes do outro e vice-versa sobre esse acordo. Tem restrições, é claro, mas em linhas gerais, um pode usar patentes do outro. E é muito comum você encontrar pessoas que trabalharam na Intel e foram contratadas pela AMD e vice-versa. Certo? Então tem casos bem interessantes, assim, do cara que ficou trabalhando na Intel um tempão, a AMD foi lá, fez uma proposta para ele, 6 meses depois a AMD tem algo parecido com o produto que esse cara estava trabalhando na Intel, coincidentemente, certo? Ok? Isso acontece e vice-versa, certo? Nas duas direções. E as duas, se você olhar direitinho, a AMD que criou o x86 64 bits. A Intel poderia chegar lá e falar assim, opa, eu vou fazer um 64 bits totalmente diferente. Seria péssimo para eles. Os dois vivem de código legado. Imagina se o código não rodasse. Eles têm diferenças, mas eles tentam manter um nível de compatibilidade altíssimo, certo? Essa que é a ideia geral. Tudo bem? Ok? Teve uma outra empresa no meio do caminho, chamada Transmeta, já ouviram falar da história dela? Certo? Olha lá, esse pessoal aqui. Certo? E ela fez uma outra máquina que interpretava a x86. Mas ela já foi, entre aspas, a falência, comprada e tudo mais, então essa aí já não conta tão mais nesse momento. Ok? Bom, voltando aqui no nosso bom e velho endereçamento, só para mostrar coisas interessantes sobre questões de endereço, se você tiver, certo? Só para tentar mapear isso aqui assim. Só para mostrar para vocês, o que nós temos aqui? Nós temos essa instrução aqui, que está apontando para o exit, certo? Tudo bem? E aí, ela está aqui, e ela tem um valor 2 que está codificado lá. Por que ela tem esse valor 2? Em linhas gerais, porque ela, primeiro, é um salto relativo, e ele é relativo à próxima instrução. E esse número é multiplicado por 4, lembra disso? Então, 2 vai ser multiplicado por 4, e em relação à posição 8016, significa que se você quer saltar para 80.024. Tudo bem? Essa que é a ideia geral. Além disso, nós temos essa outra aqui, ó, Jump Loop, que aí o loop já é um pouco mais direto, né? Você tem menos dados. Então você vai ter o 20.000, que vai ser multiplicado por 4, para saltar para essa posição de memória. Okay? Mas vocês não precisam se preocupar com essas contas. Vocês, em geral, vão escrever coisas como Jump Loop ou Branch Exit. Tudo bem? O único momento que vocês vão ter que se preocupar com isso é na hora de implementar o hardware lá na frente. Que aí o hardware vai receber não mais o loop, mas sim o valor 20.000, e não mais o exit, mas sim o valor 2. Ok? Então o hardware vai receber o valor correto. Então por isso que você tem que ficar nessa sensação. Só relembrando, a gente está aprendendo o assembly como especificação da nossa arquitetura, do nosso processador. Tudo bem? E se você quiser se saltar para um lugar muito longe? Como é que vocês fazem? Olha, não precisa ser tão longe, pode estar no mesmo 256 MB. Você usa um jump, certo? Mas se você quiser fazer um salto condicional para um lugar longe, como é que você faz? A solução é um pouco simples, certo? O que você pode fazer? Se você queria saltar para um label L1, que é muito longe, o que você faz é que você migra o seu código para saltar para o L2 na negação e usa um jump para saltar. Então, no fundo, você salta a instrução de jump que vai para aquele lugar. Você inverte a negação e, se não acontecer isso, não salta. Então, você está tendo que usar duas instruções de jump simplesmente pela distância. Isso aqui é praticamente, se a gente olhar um pouquinho o código, isso aqui tem cara de um if, certo? É um código muito parecido com o if nosso, ok? Se acontecer alguma coisa, salta para esse lugar. O que você faz? Você nega o if e manda ele saltar para o else, e aí bota lá dentro a instrução que você quer. Então ela fica bem direta para a gente, ok? Só para tentar resumir aqui para a gente, nós temos modos de endereçamento. Um deles é que você tem o imediato na própria instrução, certo? Outro modo de endereçamento é você ter o registrador, então você indica um registrador, certo? Outro deles é você ter um endereço base e um registrador, certo? Então você soma esses dois para apontar para a memória, então a partir daqui a gente já vai à memória.
e outros deles são relativos a endereços. Então, o primeiro deles é relativo ao PC, e o segundo deles é um pseudo-absoluto, é um pseudo-direto. Você pega os 4 bits superiores do PC e compõe seu endereço. Isso aqui são os modos de endereçamento que a gente já viu até agora. Tudo bem? Dúvidas, perguntas até aqui, pessoal? Como é que vocês estão de assento? Está todo mundo quieto hoje? O que aconteceu? Não dá nem para perguntar o que aconteceu no final de semana, que já teve ontem, né? E aí? Oi? Nada não? São quietos mesmo hoje? Então, vamos fazer mais alguns slides aqui e depois a gente vai dar um exercício para vocês, pelo menos conversar entre si sobre o exercício. Ok? Vai ser relativo isso aqui. Você vai somar 4, você vai somar PC mais 4 ao endereço multiplicado por 4. Não, aí você tem que fazer, tem o direto, né? Aquele lá de cima, o direto, jump head. Aí você vai, passa o registrador e salta para lá. Você tem outro modo, mas o branch equal não tem, nem o branch not equal. É justamente, as instruções do MIPS foram pensadas de forma bem simplista, você tem menos instruções no total. Okay? É proposital isso. Certo? Uma outra coisa... Tudo bem? Uma outra coisa interessante é o seguinte, vocês já programaram, fizeram algum tipo de programa concorrente? Lock, Mutex, essas coisas? Sim, não, vamos levantar a mão quem já fez alguma coisa nessa direção. Você já já fez algum programa paralelo que faz controle de concorrência? Sim? Sim? Alguém mais? Vamos lá? Me ajudar? Vocês aqui não ainda? Não? Ok. O que é um programa paralelo? Um programa que vai rodar mais do que uma thread ou mais do que um processo por vez, certo? Só tentando mostrar. E um grande problema dele é que se você tiver que executar código paralelo, você precisa garantir certas operações de memória sejam, certo, feitas de forma consistente. Imagina o seguinte, o exemplo clássico de paralelismo é você tem 2 operações na conta bancária e na conta corrente do Caio aqui na frente, certo? Ok? Tudo bem, Caio? Certo? A primeira coisa que eles vão fazer, eles vão chegar aqui para o Caio e vão falar o seguinte, saldo do Caio mais igual a 1000. Tudo bem? Como é que você implementa esse trecho de código aqui em Assembly? Suponha que o saldo estivesse em memória, tudo bem? Ok? Como é que você faria esse cara aqui em Assembly? Você faria um load para o T0, certo? Vamos supor que o endereço estivesse no S0. Tá bom? Depois o que você faz? Soma 1000 e faz um store. Ok? Então, certo? A gente chegou aqui e está depositando R$1.000 na conta do cara. Feito? Tudo bem para você? Só que chega no outro computador do lado, certo? No momento que você está depositando esses R$1.000 aqui, o Caio está em outro caixa eletrônico, em algum outro lugar do mundo, sacando R$100. A gente tem que falar qual é o saldo dele inicial. Vamos botar o saldo dele inicial igual a 2.000, tudo bem? Tudo bem? Vamos pensar um saldo. Tá bom? Satisfeito? Quer mais? 20.000. 20.000 tá bom pra você? Ah, poxa. É fácil contentar o cara. Tudo bem, 2 milhões, Caio, pra você. Ficou feliz agora? Agora você vai ver o golpe que você vai receber por causa de 2 milhões, certo? Ok? O Caio tá para fazer uma viagem internacional e decidiu fazer algum saque. Tudo bem? E aí, como é que a gente faz agora? Quem vai dar o golpe? O Caio ou o banco? Depois a gente decide isso. Mas vamos lá. O Caio decidiu fazer um saque. Desculpa, Caio. Deixa eu botar 2.000 só para poder ocupar menos espaço aqui. Depois a gente soma o valor para você. É ficção mesmo, não se preocupe. São 2.000 euros, vai ficar um pouco mais valorizado. Então vamos lá. Aí o Caio decidiu fazer um saque. Vamos pensar, ele vai sacar R$100. Tudo bem? O Caio decidiu sacar R$100. Como é que funciona isso agora? Que código que a gente coloca aqui para o Caio sacar R$100?
Também ele vai trazer isso. Não existe sub i. Tira o 100 e faz o store. Tudo bem? Concordam que essas duas operações podem acontecer? Só que elas estão acontecendo em computadores distintos e em momentos de tempo muito próximos um do outro. Tudo bem? O que vai acontecer? Vamos pensar o seguinte, olha, suponha que esse aqui rodou primeiro, um load. O que vai cair no T0? 2000, né? Ao mesmo tempo, o outro load que lá rodou também. O que vai cair no T0? Certo? 2000. Aí você vem e roda a instrução, roda a próxima instrução, que é o load, o add verde. O que vai ter no T0 aqui agora? 3000. O que vai ter aqui nesse add? 1900, né? Certo? E aí você roda esse store. O que vai ter nessa posição de memória? No saldo do Caio? 3000. E aí você roda esse store. O que vai ter no saldo do Caio? 1900. Qual o saldo final do Caio? Depois de um depósito de 1000 e uma retirada de 100. Perfeitamente compatível, né? Imagina se os bancos fizessem isso o tempo todo. Por incrível que pareça, isso acontece no dia a dia. Há um ano e um mês, mais ou menos, atrás, eu tinha acabado de... 2 anos e um mês, eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos. Eu comprei um celular para minha esposa, pré-pago, e alguém em algum outro lugar do país ou da cidade, sei lá, comprou também um outro celular pré-pago. E adivinha qual o número de telefone dos dois? Os dois ganharam exatamente o mesmo número de telefone. Certo? E aí, só que eu coloquei a senha primeiro e ela colocou depois. Então a senha que funcionou foi a de quem? A dela. Certo? O problema é que eu botei o crédito também, né? Então, mas aí foi uma história bem engraçada, certo? Então eu falei que eu ia usar isso como exemplo para sempre. Indo aos Estados Unidos, contra o celular da T-Mobile, certo? Funciona perfeitamente o sistema de concorrência deles. Bom, vamos lá. O que tem de problema aqui? O que tem de problema é que essas duas operações deveriam ser o que a gente chama de atômicos, certo? Em linhas gerais. Vocês vão ver muito mais sobre isso, ou já viram em disciplinas como sistemas operacionais, ou alguma coisa sobre programação paralela, certo? Mas o importante para a gente é o seguinte, você deveria virar e falar para ele, olha, eu estou realizando uma operação aqui, e eu quero que ninguém trabalhe com essa mesma região de memória, ou que faça operações desse mesmo tipo, enquanto eu estiver trabalhando. Então, o que você quer é que você tenha direito de fazer esse pedaço enquanto ninguém mexa nessa posição de memória. Então, enquanto eu estiver alterando o saldo do Caio, ninguém mais vai alterar o saldo do Caio. Ok? Como essas operações são razoavelmente rápidas, você pode, não vai ter problema delas acontecerem simultaneamente a maior parte do tempo, mas de vez em quando acontece. E se de vez em quando acontece, vai acontecer em algum momento e vai atrapalhar muito. Certo? Imagina se eu estivesse trabalhando com os 2 milhões do Caio, ao invés de perder 1.100, poderia ter perdido 1 milhão e 100. Aí sim ele estaria indignado aqui na frente. Certo? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? A gente tem que trabalhar com instruções atômicas, que a gente chama de operações atômicas em memória. Como assim? Em termos de código em C, certo? A gente costuma usar alguma operação de mutex e que a gente chama de lock, por exemplo. A gente pega um lock lá. Opa. Tá feio aqui. Isso aqui é um pseudonome e a gente faz isso. A gente tem acquire lock, quer dizer, eu pego um determinado lock, uma trava, eu bloqueio essa região de memória. Outro vai lá, bloqueia alguma coisa, na verdade, tem a semântica dessa palavra, e depois eu faço a minha operação e eu libero essa mesma coisa. E o cara que vai escrever aqui, ele também tem que fazer. O que acontece é que você não pode fazer 2 acquire locks simultaneamente. Na hora que o segundo faz, ele vai tentar pegar o lock, ele não vai conseguir, vai ficar parado esperando. Okay? Essa que é a ideia geral. Como é que você implementa alguma coisa assim no seu processador? Essa que é a pergunta mais interessante. Como é que você implementa operações atômicas no seu processador? Agora você tem 2 cores, da direita e da esquerda, certo? O verde e o azul. E você quer que eles façam operações atômicas com a memória. Você quer que você permita que eles façam operações atômicas. Observa que acquire lock significa mudar o valor da variável lock em memória. Ok?
Mas olha bem, eu estou tentando mudar o valor da variável saldo e aconteceu isso aqui, essa bagunça. O que te diz que eu vou conseguir mudar o valor da variável lock sem acontecer esse tipo de bagunça? Certo? Notaram? Que é o mesmo problema, só que eu estou trocando o nome da variável, mas é o mesmo problema que eu tenho. E para isso que existem instruções atômicas, instruções que operam na memória de forma atômica. Certo? A mais simples de entender, certo? Ela tem várias sequências dela, são várias equivalentes, mas uma bem simples de entender é uma instrução chamada CAS. Compare and Swap. O que você fala para ela? Eu quero pegar essa posição de memória, se ela tiver o valor 0, muda para 1. De uma única vez. Diga. Ele não vai estar em registrador, sempre vai estar em memória. Isso é a premissa. A sua operação atômica estará sempre manipulando memória. Você não vai compartilhar o registrador, logo os dois podem pegar o lock. Se você tivesse uma cópia do seu saldo no registrador e a cópia do seu saldo também em outro registrador, você nunca teria, novamente você perderia os R$ 1.100. Certo? Não está tentando salvar R$ 1.100 na sua conta. Olha que legal. Certo? Bom, então o que aconteceu? Essa instrução Compare and Swap, a ideia geral dela é a seguinte, certo? Se a posição de memória é igual a, por exemplo, 0, tem n igual a 1. Então ele vai fazer alguma coisa nessa direção. Só que é claro, eu comparo com o 0, onde o 0 é um valor que eu defini, e troco para 1 se o valor tiver 0. O que acontece? Se essa operação é realmente atômica, e os dois cores tentam acessar e fazer a memória, um deles vai conseguir fazer isso e o outro não vai. Concorda comigo? Um vai olhar e vai estar 0, e o outro, quando chegar lá, vai estar 1. Tudo bem? Tudo bem? Pensa nessa operação sendo feita de uma única vez. Não dá para dividir, de forma indivisível. Certo? Essa é uma das alternativas. Nós temos outras, certo? Nós temos outras operações. Uma outra delas interessante load and increment. Toda vez que você lê o valor daquela posição de memória, ele é automaticamente incrementado. Então, se dois caras leem na memória, um recebe 0, outro recebe 1. Um recebe 1.000, outro recebe 1.001. Certo? Então, eles sempre pegam valores diferentes. Ok? Outra delas, chamada de test and set, que é o nosso CAS, é um outro nome para o CAS. Test and set é, se o valor está 0, bota 1. Certo? Ok? É o outro nome para a instrução de CAS. E o MIPS tem instruções para fazer exatamente esse tipo de operação. Só que o MIPS, como você vai ter que fazer um load e um store, na verdade, você não tem que mudar a posição de memória, então o MIPS são duas instruções que a gente usa em conjunto, certo? Que a gente chama de load linked e store conditional, certo? Então, a ideia geral é o seguinte, certo? Se você está compartilhando uma área de memória, um processador pode querer ler o dado da outra, exatamente o caso do saldo ali, certo? Então, você vai precisar de algum tipo de suporte em hardware. Tipicamente, alguma operação de escrita e leitura da memória, e você não quer deixar outros acessos acontecerem nessa posição de memória. Mas calma aí, você não quer deixar? Se dois processadores tentarem escrever na mesma posição de memória, o que vai acontecer? Um tem que ter sucesso e o outro tem que falhar, certo? Então não é que você não deixa, você quer saber se o outro mexeu. Ok? Tudo bem? Isso aqui poderia ser uma instrução só, aquelas que eu já falei, certo? Atomic swap, por exemplo, ou um par de instruções atômicas. O MIPS optou por usar um par de instruções atômicas. O que ele faz? Você não tem que ler a posição de memória e depois gravar um valor nela. Ele tem exatamente duas instruções. Load linked, certo? Que vai pegar esse valor aqui e colocar aqui na memória. E depois uma instrução que tem que vir logo na sequência chamada store conditional. O store conditional, o que ele faz? Ele tenta pegar o RT e gravar aqui. Certo? O que ele faz, na realidade, é que ele usa o store conditional, certo? Para gravar o RT naquela posição de memória, mas o store conditional só vai ser válido se aquela posição de memória não mudou de novo. Então, se alguém mudou o valor nesse momento, o store conditional falha. E aí você sabe, opa, tem alguém tentando acessar o saldo do Caio, eu vou esperar um pouco. Certo? Essa que é a ideia geral. Então, se a posição de memória não mudou, você vai retornar 1. Se ela mudou, você retorna 0. Certo? Então, a ideia geral é fazer isso.
Aqui, por exemplo, só para dar uma troca de valores, né? O load linked, a primeira coisa que você faz, então você pega essa posição de memória e traz o valor dela para o T1, depois você tenta escrever o T0 nessa posição de memória, certo? E aí você checa se ele falhou ou não, e se ele falhou, você tenta de novo. Então, o que acontece? Quando você pensa naquelas operações atômicas, você quer alterar, quer dizer, o cara quer fazer o saque de R$100 da conta dele. Tem alguém fazendo um depósito, o caixa eletrônico vai esperar um pouco até liberar o cara terminar de fazer o depósito para ele poder chegar lá e fazer a operação. Ok? Entendeu? Tudo bem? Certo? Então a gente vai tentar fazer essa operação de forma atômica. O que acontece é que isso aqui, a gente está falando de um pedaço bem restrito da memória do seu computador. E esse mesmo tipo de operação você começa a escalar. Então vai funcionar para banco de dados. E aí mais para frente, se trabalhar com computação distribuída, você também quer pegar locks distribuídos. E as coisas todas vão seguir protocolos muito similares que, por baixo, o que eles querem é realizar uma pequena operação atômica. Ok? Imagina que você quer pegar um livro, quer fazer uma reserva de um livro na biblioteca e outro quer fazer também. Como é que você faz essa reserva? Tem que ter um sistema centralizado e esse sistema vai permitir que se só tenha um livro, ou mesmo que tenha mais de um exemplar, mas se só tiver um deles, que é mais fácil da gente exemplificar, ele vai ter que colocar vocês numa fila, alguém vai chegar primeiro e o outro vai chegar depois. Tudo bem? E aí você vai fazer exatamente nessa ordem. Tudo bem? Só para mostrar um pouco, agora essa parte do capítulo é um pouco mais ilustrativa, só para a gente ter uma noção um pouco mais ampla do que está acontecendo. Eu já falei um pouco para vocês sobre como você converte um programa. Lembra disso? Você vai pegar o seu compilador, vai compilar um programa em C, por exemplo, num programa em Assembly, no código em Assembly. Para quem está interessado em experimentar isso aí, se você fizer só a opção "-C" ou "-S", "-S" primeiro. Se você fizer só a opção "-S", você vai compilar esse cara no GCC. Você pode pegar esse mesmo código seu, passar por um montador para mudar para uma linguagem objeto, um arquivo objeto. No caso do Linux é um arquivo .o, no caso do Windows é um arquivo .obj. Então você pega esse cara em Assembly e converte ele para um arquivo já no formato objeto. E aí esse arquivo objeto você coloca e linka ele com uma parte de linguagem de máquina, uma biblioteca sua. Então essa outra parte é chamada de linker, é o ligador. Esse cara junta um monte de arquivos num único arquivo final, que é o que a gente está interessado, certo? E aí a gente gera um arquivo executável, que é um arquivo em linguagem de máquina, certo? Esse arquivo executável vai ser carregado em memória por um outro programa chamado loader, que faz parte do seu sistema operacional, não necessariamente embutido nele, como aplicativo auxiliar, mas ele é capaz de trazer esse cara para a memória, certo? Isso aqui a gente chama de linkagem estática. O que significa isso? Significa que o seu código, certo? Ele foi ligado e junto no mesmo arquivão grandão, tem o seu código, tem todas as bibliotecas. Hoje em dia é muito comum o que a gente chama de linkagem dinâmica, ligação dinâmica. Se você vai fazer uma ligação dinâmica, esse arco que estava aqui, no fundo, ele passa a ser aqui. Certo? Então não existe aquele arco lá em cima e as bibliotecas são fornecidas direto para o loader junto com o seu programa. O seu programa fica menor e ele vai ter que carregar as bibliotecas em tempo de execução. Ok? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Se você quiser saber alguns comandos interessantes, se você usar um comando LDD num binário, ele te fala quais bibliotecas que você precisa dele. Não, eles são instruções. São instruções. Você precisa delas. Você precisa de suporte explícito em hardware para utilizar instruções atômicas. O que acontece? Cada modelo de processador, cada fabricante de processador, cada instruction set oferece uma delas só. Mas elas são equivalentes. Certo? Por exemplo, load and increment e compare and swap. Compare and swap, você pode falar, se for 0, guarda 1. Load and increment, ele vai pegar 0 e vai guardar 1. Então, você fez a mesma coisa, certo? Então, você consegue converter de uma para outra. Então, elas são todas equivalentes. Ok? Bom, aqui a gente tem uma seção com algumas pseudo-instruções. A gente não está muito interessado em falar sobre elas. Tudo bem? Certo? E aí vamos falar um pouco mais sobre como você vai produzir arquivos objetos. Certo?
que você tem? É a primeira parte ali do nosso problema, certo? Você vai pegar um montador e ele vai traduzir o seu programa em linguagem de máquina. Ele tem muitas tabelas, ele consegue detectar instrução por instrução, e ele vai lá e converte essas instruções na codificação binária dela. Em linhas gerais, parece uma coisa razoavelmente simples, certo? E se vocês pegarem e tentarem implementar um montador na mão, vocês vão ver que ele tem quase tudo altamente simples de fazer, exceto pelos labels. Você vai ter que dar uma outra segunda passada no seu programa. Porque você pode ter um label lá, salta para o L1, e o L1 está lá no fim. Então, se você passar a primeira vez, você não consegue montar essa instrução. Certo? O que você tem que fazer? Passa a primeira vez, bota todas as instruções, depois volta e resolve os labels todos de novo. E na hora que você tentar resolver os labels, você pode acabar chegando à conclusão de que esse label não pode ser alcançado, porque o label está muito grande, alguma coisa assim. Mas, em linhas gerais, é razoavelmente simples, é um passo super simples, você não precisa fazer otimização, não precisa fazer mais nada nessa direção. Certo? E aí, ele converte, então, para instruções de máquina e coloca ainda algumas informações para você montar o resto do seu programa. Imagina que você está compilando um programa chamado Hello World. Ele vai falar o seguinte: eu preciso usar uma função chamada printf. Certo? E você tem que avisar que a printf vai ter que ser usada. Você tem que avisar que alguém vai usar a printf. Para alguém usar a printf, o que você tem que fazer? Você vai pegar aqui e vai fornecer um monte de informações auxiliares. Principalmente informações chamadas de relocação e tabela de símbolo. Mas vamos andar de uma em uma só para a gente falar. Todos os arquivos que vocês vão trabalhar, qualquer arquivo que você trabalha tem algum tipo de cabeçalho. Então esse arquivo aqui, nada mais do que falar o que tem lá dentro. Então ele vai dar alguns detalhes para vocês, falar para quem é. Inclusive tem uma característica bem interessante. Há uns 5, 6 anos atrás, a Apple mudou de arquitetura PowerPC para arquitetura Intel. Ouviram falar nisso? E o que ela fez? Ela pegou, era muito fácil você detectar os programas, se eles eram para PowerPC ou para Intel, porque no primeiro momento você poderia pensar que programas para Intel têm um cabeçalho específico, programas para PowerPC têm outro cabeçalho, logo você detectaria. Mas o que ela fez é que o formato ELF, o formato usado no Unix, ele permite que você coloque seções específicas. Então você não falava para ele, esse arquivo é todo para Intel, esse arquivo é todo para PowerPC. O que ela fazia é que ela criava o chamado de Fat Binary, um arquivo gordo que eles chamam, onde ele colocava os dois executáveis dentro de um arquivo só. E a arquitetura Intel, porque ele ia lá e só lia as seções para Intel. Cada seção, cada pedaço do arquivo ele lia se fosse para Intel. Se não fosse, ele deixava para lá. E aí a seção, rodando isso no PowerPC, ele ia lá e lia as seções para o PowerPC. Então todos os executáveis eram um único arquivo, mas o arquivo tinha os dois conteúdos dentro dele. Você consegue especificar exatamente no cabeçalho, certo? Ou nos pedaços de código. Text segment são as instruções que você pegou, certo? A gente chama sempre de seção de text, onde você coloca as instruções, ok? Aí nós temos os dados estáticos, quer dizer, todas as constantes, o hello world, a string hello world vai ficar aqui nesse lugar. E depois nós temos essas 3 seções aqui de informações. As duas primeiras, relocation info e symbol table, elas vão te fornecer informações para se você precisar usar printf, ela vai falar, eu preciso usar printf. Outro, se você fez uma função, lembra daquela função ímpar que a gente implementou? E alguém quer usar a sua função, ela também vai falar, eu implementei aqui a função ímpar. Então ela faz para os dois lados. Ela fala o que você implementou, que os outros podem querer usar, e ela fala o que você quer usar dos outros. Com base nessas duas informações, você consegue trabalhar mais. E informações de depuração. O que significa isso? Significa que quando você usa um depurador, quem aqui já usou um depurador? Quem aqui usou um depurador na última semana? Opa, 2, 3, 4, opa, tá bom. 5, 6, bom. Será que a gente consegue transformar isso em 100%? Certo? É sério, depurador é uma ferramenta muito legal, amigo de vocês, que ajuda a resolver muitos problemas. Vocês deveriam usar mais vezes. Ok? Printf não vale, não conta como depurador. Tá bom? Não veio nada de depuração? Tem depuração, sim. Tem que ter. Você não usou, mas você pode usar. Daqui a pouco você vai ver. Tem muitas coisas que você faz com depuração, inclusive, para você usar depurador, para quem já compilou com GCC, você compila com um parâmetro "-g" lá, e ele coloca símbolos de depuração. Por que você precisa desses símbolos? Tipicamente, esses símbolos não vão para o arquivo. Certo? Você precisa colocar esse símbolo para ele saber que trecho das instruções ali corresponde a que linha do seu programa fonte.
Obviamente, um trecho de código em C vai ser mapeado num conjunto de instruções, pode ser maior ou menor do que o número de linhas, tipicamente mais linhas. Então você tem que saber fazer a volta. Quando está rodando o programa instrução por instrução, você tem que saber voltar exatamente naquele trecho do código seu. E é para isso que tem as informações de depuração. Ok? Tudo bem? Eles falam, inclusive, quais arquivos você trabalhou, onde é que está o código-fonte e tudo mais. Então é daqui que você vai tirar as suas informações. Se você conseguiu montar esse arquivo objeto, o próximo passo é você ligar esses objetos. Se você compilou vários programas, tem vários arquivos objetos, você precisa agora ligar e transformá-los em um único executável. Mesmo que você pense que só tem um desses caras, você ainda assim vai precisar de mais coisas. Você vai precisar da biblioteca de sistema e tudo mais para começar o seu problema. Lembra quando eu perguntei para vocês se é possível fazer um programa em C sem nenhuma função? Aí vocês chegaram à conclusão de que é possível ou não? Não é possível. Por quê? Porque todo programa em C começa pela função main. Mas aí eu perguntei, então você precisa ter só uma? Dá para fazer com só uma? E a gente também chegou à conclusão que não, tem alguém que chama o main. Certo? Então a gente começa por essa outra. Então o seu código main vai ser ligado com esse outro código ali. Tem mais códigos, é claro, mas a gente está pensando só nesses dois. Certo? A ideia de ligar, fazer o processo de ligação, é produzir uma imagem executável, quer dizer, produzir um programa executável que você pode levar para algum lugar. Esse programa, o que ele faz é agrupar os .os todos seus num único lugar, certo? Resolver os problemas do label. Imagina, você pediu um printf, né? Você chegou lá e falou, quero chamar o printf. Então tem que achar onde está o printf e trazer o printf para cá, certo? Além disso, ele tem que ajustar as dependências, certo? Externas, quer dizer, em algum momento eu fiz um JAL, Jump and Link, para o printf, não fiz? Mas que endereço de memória vai ficar o printf? Ele tem que colocar lá o endereço correto, já que ele agora acabou de trazer o printf para cá, certo? Ok? Além disso, ele pode deixar algumas coisas para o loader. Principalmente se você fizer alguma operação baseada em bibliotecas dinâmicas ou tiver algum sistema de memória virtual. Hoje em dia você tem as duas coisas juntas. Aí você deixa a tarefa para o loader. Tem umas coisas bem interessantes, né? Que posição de memória que esse programa vai ser carregado? Que ordem as bibliotecas vão ser colocadas? Então você precisa deixar um monte de anotação de símbolos falando, pega o endereço do printf e coloca aqui, porque essa aqui é a instrução de jump and link que vai querer saltar para o printf. Então ele vai e deixa as anotações para a gente, certo? E aí a gente vai e trabalha nessa direção aqui. Se você conseguiu fazer um objeto binário executável interessante, a gente tem como próxima tarefa carregar o programa. A próxima tarefa nossa é carregar um programa. O que significa isso? Significa que a gente vai trazer esse arquivo binário do disco e colocar na memória. A primeira coisa direta para a gente fazer é ler o cabeçalho. O cabeçalho vai falar o que fazer com ele. Lembra que eu dei o exemplo do Mac, que você pode ter x86 e PowerPC? O que acontece nesse caso? Ele vai lá e, opa, esse arquivo aqui é PowerPC, esse arquivo aqui é x86. Ou esse arquivo aqui tem x86 e PowerPC junto. Eu vou pegar só o meu pedaço. Na hora que ele pega só o seu pedaço, ele traz todos os segmentos que tem essa informação do disco. Então o arquivo é quebrado em vários pedaços, alguns vão ser carregados para a memória. Aí entra uma pergunta bem interessante. Dado o tamanho do seu executável, vamos pensar que você tem um programa executado lá em disco que gastou 50 KB. Quanto de espaço ele vai gastar em memória na hora que eu carregar esse programa? Mais, menos ou a mesma quantidade? 3 alternativas. Vamos lá. Mais, menos ou a mesma quantidade? Depende? Depende é sempre uma boa resposta, né? Claro. Mas vamos lá. Mais. Quem acha que é mais? Quem acha que é menos? Quem acha que é igual? O resto tudo, né? Porque... certo? Você acha que é igual? E quem não acha? Quem não acha? Poxa, quem não acha, né? Tá ficando difícil, gente. Vamos lá, vamos tentar. Atrás aqui de você, aqui. Você está dormindo aqui. Oi, você acha o quê? Não, de trás de você. De trás de você. Imagina o seguinte, você tem um programa de 50 KB. Está em disco, um arquivo lá de 50 KB. E você quer pegar esse mesmo arquivo de 50 KB e trazer para a memória. Certo? É um programa. Você quer preparar ele para executar. Ele vai gastar menos de 50 KB, 50 KB ou mais do que 50 KB. A gente passa aqueles R$ 1.100 que a gente perdeu no programa anterior da conta do Caio, a gente passa para a sua conta virtual. Olha aqui. Oi? Você passa essa? Não adianta. Não adianta. Sugestão, pode chutar, não tem problema. Intuitivamente, o que vocês acham, pessoal?
Mais? Por que seria mais? O que você acha de que vai ter mais, além do que está no arquivo? Não, suponha que ele seja um binário estático, não precisa de biblioteca nenhuma, para facilitar na sua vida. Mas isso não está com ele. O sistema operacional já está na memória. Hein? Dados, mas ó, os dados não estão lá no arquivo executado, no 50K. Se você quer escrever Hello World já está naquele arquivo, não está? Pilha, olha que legal, vai ter que ter pilha. Pilha não está naquele 50K. Certo? Variável tá. Se você pegar a variável local que tem que ficar na pilha, tudo bem, cai no caso da pilha. Heap também, vai precisar de heap para ele, né? Mas o que a gente vai precisar? Área de dados, não, área de dados, o resto da área de dados a gente já tem nele. Já está embutido, Hello. Também já está nele, área de código. E aí, então ele vai ficar maior? Vai? Mas calma aí, naquele arquivo binário lá, a gente não falou que tem as informações de depuração? Você quer trazer a informação de depuração? Você não está depurando, para que você vai trazer essa informação? Eu não falei que tem um cabeçalho? Para que você vai trazer o cabeçalho para a memória? Você já leu e descarta ele, na verdade. E agora, a gente vai gastar menos? Depende, é sempre uma boa resposta, né? O que acontece? Você não tem, pelo tamanho do executável, você não tem uma relação direta para a memória, certo? Inclusive tem o seguinte, imagina que você declare um vetor lá de 1 megabyte, ok? Basicamente você vira para o seu código e faz isso aqui, ó. Mil bytes. Certo? E esse cara aqui é um vetor global, certo? Você declarou esse cara aqui globalmente, ok? Ele vai ser alocado globalmente. E aí no arquivo lá vai ter uma representação para ele. Você acha que esse cara vai ocupar 1000 bytes no seu arquivo ou não? Não faz sentido, né? Claro que eu posso botar mais zeros aqui e aí vai fazer menos sentido ainda, na verdade. O que acontece é que tem um comando lá no formato de arquivo falando eu preciso de 1000 bytes para esse cara. Então, um arquivo de 50 KB pode ter vários desses caras pedindo megabytes. Então ele pode gastar muito espaço. Por outro lado, esse mesmo arquivo de 50 KB ele pode ter um monte de informação de depuração e gastar menos espaço. Okay? Então nós temos comandos no formato do arquivo ali que vão dizer exatamente o que vai acontecer com ele. Logo, um arquivo de 50 KB a gente não sabe o tamanho que ele vai ficar em memória. Okay? Como assim? Sim, elas vão virar para você e falar, vamos pensar aqui, deixa eu voltar nesse exemplo aqui. Ó. Ela vai anotar para você, informação de depuração tem coisas como, está vendo essa instrução aqui? Ela se refere a essa linha. Tem esse mapeamento aqui. Tá? Só que calma aí, essa linha de código não está aqui. Então ele vai ter que virar e falar, é o arquivo hello.c, linha 200. Ah, mas calma aí, arquivo hello.c não, arquivo /home, /rodolfo, /src, /hello.c, linha 200. Já notou como o tamanho da informação fica maior? É claro que ele não fica colocando isso toda hora. Ele fala, o arquivo é tal, e aí começa a mapear as linhas. Mas, em linha geral, ele vai ter um overhead grande para anotar as informações de depuração. Certo? E é claro, se esse cara aqui também aponta para cá, e esse aqui também aponta para cá, tem forma mais otimizada do que falar linha 100, 101, 102. Tá? Ou linha 100, 100, 100. Aí tem forma mais otimizada. Mas, em linha geral, a informação de depuração fala isso. Além disso, ela vai virar e vai falar o seguinte, a variável saldo está na posição de memória 400. Ele tem que falar isso para você. Opa, a variável saldo é um inteiro que está na posição de memória 400. Sabe? Ele tem que te dar mais detalhes. Aí o depurador consegue usar. Ok? Voltando aqui. Certo? Então, os próximos passos nossos é, na hora que você carrega um programa, é criar um espaço de memória para ele. Certo? Que a gente chama de espaço virtual de memória. Ok? E aí a gente vai copiar todo o código para lá. Então a gente vai trazer o código e trazer as estruturas de dados. Certo? E aí tem uma coisa interessante, olha, aqui a gente vai ver mais para frente, então eu vou pular essa parte de gerenciamento de memória virtual. Certo? Coloca os parâmetros dele na pilha. Quer dizer, quem coloca o argc e o argv para você? O loader vai lá, lê os parâmetros seus e coloca na pilha como parâmetro para a função main. Ele já monta e coloca esses parâmetros para a função main. Inicia alguns registradores, no fundo o SP, o FP e o GP. Ele
Ele não precisa colocar muitas coisas mais, os outros ficam a cargo do seu programa e salta para a rotina de partida. Certo? Na hora de saltar a rotina de partida, ele vai lá e copia o argumento que ele recebeu como parâmetro para o A0, A1, que é o argc e o argv, e chama para o main. Na hora que a função main encerra, chama uma função chamada exit, que é uma função do sistema operacional. Então você tem um código ao redor do seu main que é bem interessante para isso. Okay? Para quem quiser olhar um pouco mais de detalhe disso aqui, certo? Uma coisa interessante, você pode compilar um programa com GCC, "-v", blá 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 blá, todo o seu parâmetro, e ele vai listar comando por comando que ele está executando. Inclusive você vai ver que a linha final de ligação dele, o LD ou o collect 2, que ele chama, é uma linha que gasta, na verdade, é uma linha que gasta múltiplas linhas, olha que coisa. Certo? Na verdade, sim, ele vai gastar múltiplas linhas para poder conseguir passar o collect 2. Ele vai falar todos os arquivos envolvidos aqui nesse processo. O que é bem interessante para você notar. E dá para você pegar cada um dos passos. Inclusive, se você copiar esse cara e colar, você compila o programa de novo. Mas você vai ver que ele vai passar pelo compilador, vai passar pelo montador, vai passar pelo linker e vai ter esses passos todos para você. Tudo bem? Uma outra alternativa a se trabalhar, ao invés de fazer a linkagem ou a linkagem estática, é fazer a linkagem dinâmica, certo? E aí você só vai fazer a carga quando a função ou procedimento for chamado. Isso aqui é bem interessante, é muito comum você ter programas que têm carga dinâmica e às vezes eles nem carregam isso aí e rodam esse cara de uma vez. Foi para vocês que eu falei numa aula atrás sobre a máquina de 512 cores. Foi? Lembra da história? Legal? Não contei a aula para vocês ainda não. Né? Bom, há muito tempo atrás, certo? Numa empresa não tão distante, certo? Eles estavam experimentando com um processador de 512 cores, ou 512 threads, na realidade. Ele não tinha 512 cores. Ele era capaz de rodar 512 threads simultaneamente. Bastante, né? Ok? E aí, quando você roda, só que eles tentaram rodar um pequeno programa chamado hello.java. Certo? Era um hello world escrito em Java. E na hora de rodar esse cara, isso é claro, foi a primeira versão, era o primeiro teste deles. Eles não tinham atentado para esse problema e depois foi corrigido. Né? Deixa eu botar um disclaimer no início, porque isso não acontece mais hoje, senão não faria o menor sentido. Mas aí na hora que você tenta carregar esse programa, todo programa em Java que você tenta carregar, a primeira coisa que ele faz é descobrir quantos cores você tem, qual a sua capacidade de processamento. E aí, para quem conhece um pouco mais em Java, o que ele tenta criar é o chamado thread pool. Ele tenta criar um pool de threads e espalhar uma por core, para facilitar a execução posterior. Mais para frente, quando você quiser criar uma thread, a thread está rápida. Então agora, a primeira coisa que você faz, chamei o programa hello.java. Ele abriu, virou lá, opa, 512 cores. O que eu faço? Crio 512 threads. Não é verdade? Então a primeira coisa que ele fez foi criar 512 threads. Certo? Gasta algum tempo para 512 threads, concorda comigo? Chama o sistema operacional 511 vezes, né? Para poder colocar todas elas. Mas aí tem um outro problema. Certo? Você criou todas elas, agora você tem que sincronizar, porque você vai começar a executar o programa. Então você tem que parar todas elas. Então você bota pausa nas 512. Vamos lá, 511, as coisas continuam. Certo? E agora você quer fazer o quê? Imprimir uma coisa para a tela. Mas seria muito feio se você quisesse imprimir uma coisa para a tela e outra thread também quisesse, e saísse bagunçado, intercalado na tela, não é verdade? Então você força todas as threads, as 512, a sincronizarem. Certo? Ou pelo menos as que quiserem fazer coisa na tela. No caso nenhuma, mas você tenta fazer isso, certo? E aí você imprime um Hello World. E aí você vai encerrar seu programa. Calma aí, mas quantas threads você tem mesmo? Então você tem que forçar todas elas a morrer. Certo? Tem que matar as outras threads. Ou melhor, falar para elas, acabou o programa, vamos embora. Moral da história, quanto tempo você faz um Hello World numa máquina de 512 cores em Java? 6 minutos e meio. Certo? Ok? Então, é claro, na primeira vez deu 6 minutos e meio, mas descobre-se logo que isso aí era uma questão daquela implementação em Java. Numa máquina de 4 cores, você nunca notaria isso. Certo? Isso é feito para dar eficiência. Ok? Então, essa é uma história interessante. Certo? Quanto mais cores, mais tempo vai gastar seu Hello World, pelo menos nessa máquina virtual original. Certo? Depois isso foi corrigido posteriormente, mas a gente conta sempre a parte engraçada da história. Ok? Tudo bem? Bom, agora o que nós vamos fazer? Se você fizer ligação dinâmica, você pode precisar, seu programa pode vir a precisar de uma biblioteca, mas nem sempre ele vai precisar. Imagina um programa seu que você chamou um programa e esse programa não recebeu os parâmetros corretos. O que vai acontecer com ele? Ele provavelmente vai emitir uma mensagem de erro e vai encerrar, não é verdade? E aí, se ele precisasse de um monte de biblioteca, você não precisaria
ser carregadas das bibliotecas. Então, uma das formas de fazer isso é chamar o que a gente chama de carga atrasada, certo? A gente vai pegar e fazer a carga dinâmica. A carga dinâmica significa que eu vou carregar na hora do programa, eu trago as bibliotecas, mas a gente pode fazer o que a gente chama de carga atrasada. Então, certo? A carga atrasada faz o seguinte, você carrega o programa e só quando ele chamar a função printf, você vai descobrir onde a função printf está. Certo? A carga dinâmica é um pouco mais genérica do que isso. O que ele faz? Ele vira e fala que seu programa tem que permitir isso. Além disso, você não vai colocar no seu programa todas as bibliotecas. Então, ele já permite que você separe o seu programa das bibliotecas e carregue as bibliotecas junto com o seu programa ou posteriormente. Certo? Inclusive, tem uma característica interessante que você pode atualizar a biblioteca e o seu programa continuar rodando. A gente espera, pelo menos. Certo? A carga dinâmica, como é que ela faz? Eu não vou detalhar isso aqui todo, mas em linha geral, o que você quer fazer é, eu quero chamar essa função aqui, certo? E aí essa função, na hora que eu chamo uma função, ela não está presente, no fundo eu chamo uma função auxiliar. A função auxiliar descobre que a função que eu quero chamar. Então, por exemplo, eu vou chamar o printf, ele vai e chama uma função do carregador. O carregador olha, poxa, ele quis chamar a printf. O que eu faço? Carrega a printf do disco, boto o printf na memória e passo o controle para o printf. Da primeira vez isso fica muito caro, aí você vira e fala, da próxima vez que essa posição de memória quiser chamar, chama o printf diretamente. Então na segunda vez isso já passa a ser mais rápido. Oi? Claro. Olha o silêncio. Eu gosto dessa parte do silêncio depois. Certo? Ok? Bom. Agora, só pra gente... Deixa eu só dar uma noção em algumas coisas aqui para vocês. Eu estou pulando algumas coisas que eu queria que vocês, por curiosidade, lessem no livro, certo? Então, como é que você carrega aplicações em outras linguagens, Java ou C? Eu não vou falar. E além disso, eu queria mostrar para vocês algumas coisas interessantes, certo? Otimizações do código. Eu gostava de colocar para os alunos que fazem engenharia, na disciplina 723, que era para frente, eu gostava de pedir para vocês, para os alunos, compilarem programas com várias opções. Olha uma coisa interessante, se você pegar em termos de desempenho, certo? Se você compilar, considerando que o desempenho de você compilar o código sem nenhuma otimização, e olha o desempenho do código compilando com O1, O2 e O3. Novamente aqui conjunto de instruções, aqui ciclos de clock e aqui CPI. Certo? Observa que, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, O1, O2 e O3 tem sempre dar diferenças significativas. Certo? Isso aqui depende da versão, inclusive. Aqui ele está falando, compilando com o GCC, grandes coisas, certo? Num Pentium 4 sobre o Linux. O que significa nada. Você precisa escolher a versão do GCC. Certo? Você precisa falar a versão do GCC e a versão da sua biblioteca. Não adianta você falar está rodando em Linux só, que não vai resolver o seu problema. Então, compilando com uma determinada versão do seu compilador, aí você compila com a opção O0, O1, O2 e O3. E aí você tem a tendência de melhorar. Mas, tipicamente, quando você compila com O3, você... Vamos pegar pelo primeiro, né? O1 tem mais otimização que O0. Sim, fato. O2 tem mais otimização que O1? Tem. Mas é garantia de desempenho? Não necessariamente. Certo? Você pode cair em casos aqui onde ele tem um desempenho bem próximo. O3 tem mais otimização que O2? Não, não é garantia também. Aí, nesse caso, não é nem garantia que você tenha mais otimização, embora possa ter. O que é muito comum em certos compiladores, que a recomendação é que você compile com O2. Certo? O3 tem otimizações experimentais que podem não te dar ganho de desempenho em todos os casos. Então, o O3 pode piorar. Pode te dar ganho, mas pode piorar. Então, o O3 ele tem essa coisa que você deveria olhar para ver se funciona ou não. Tá? Então, o desempenho do O3 pode ser equivalente ao O2, pode ser maior, pode ser menor. Resumidamente, depende. Ok? CPI, o CPI aqui vai variar, você vai ter instruções diferentes, certo? Aqui uma outra coisa interessante, certo? Relativo desempenho desses caras em relação à execução. Então nós temos um bubble sort, um quicksort e um quicksort versus bubble sort, o speedup. Se você compilar com C com opção O1, O2 e O3, se você usar Java interpretado, certo? Java interpretado seria o mais lento de todos. E se você usar Java com JIT, observa que o desempenho é muito próximo do desempenho do C. Certo?
Pelo menos para o Bubble Sort. Por que para o Bubble Sort ele é muito parecido com C? Não, a gente não está criando thread nesse caso aqui, não se preocupa não. Lembra da história do avião, do trânsito de São Paulo? É sempre uma boa explicação para muitas das coisas que você quer fazer. O que você acha que vai ser? Bubble Sort faz o quê? Qual a complexidade do Bubble Sort? E qual o problema do Bubble Sort em termos de implementação? O que ele faz com os seus dados? Vai andando memória inteira, não vai? Até o final? Isso é péssimo para cache. O que significa? Não importa muito a velocidade do seu compilador. Está dizendo o seu desempenho aí é só memória. Certo? Então, você praticamente está falando que seu algoritmo, sua implementação de linguagem está te dando esse deltazinho aqui de ganho. Certo? Tudo bem? Mas se você pegar um quicksort, aí você já tem um delta um pouco maior. Isso quer dizer que Java é muito pior que C? Não, não é verdade. Para esse caso aqui, se mostrou. Mas não é verdade. Certo? Inclusive aí tem várias discussões grandes e filosóficas sobre isso. Teoricamente, Java tem chance de ser mais rápido do que C. Na prática, você precisa avaliar. Mas ela tem condições. Otimizações dinâmicas possuem mais informações sobre o seu programa do que otimizações estáticas. Por outro lado, elas precisam ser executadas em tempo de execução. Logo, elas gastam tempo também. Então, tem um trade-off aí que você tem que levar em conta. Ok? Bom, só para fechar aqui, a gente só mostrar aqui no final algumas coisas aprendidas por esse modelo, né? Quer dizer, o conjunto de instruções e CPI não são grandes indicadores de desempenho. A gente já olhou um pouco disso, tudo bem? A otimização do compilador é sensível ao algoritmo, então se você mexer no algoritmo, a otimização ela pode te ajudar. Java e código JIT, no caso com Java, compilam e são rodados muito mais rápido que o interpretador Java, faz total sentido. Imagina você olhar instrução por instrução e interpretar, ou compilar, obviamente vai fazer mais rápido, certo? E acho que essa aqui é a coisa mais legal, certo? Eu gosto de falar assim, quando chega uma pessoa e fala, meu programa está muito lento, certo? Ou eu fiz isso aqui para o meu programa ficar mais rápido, né? Já viu aquela pessoa? Não, estou mexendo isso aqui para ficar mais rápido. Errado por errado, eu vou te mostrar o programa mais rápido errado que existe para qualquer coisa. Esse programa está errado. Mas ele é muito mais rápido que qualquer outro que você pense. Certo? Errado por errado, eu prefiro esse. Não gastei tempo para escrever. Certo? Você não gasta tempo nenhum, está pronto já. E ok. Então, antes de vocês se preocuparem com... Certo? Antes de vocês se preocuparem com desempenho, preocupe-se com corretura. Faça o programa correto. Depois você se preocupa com desempenho. Deixa a estrutura para baixo. É claro que eu estou falando isso aqui num capítulo sobre assembly, né? Então, a gente ainda começa a ficar... Você pensa que você programar em assembly está procurando desempenho. No nosso caso, não é exatamente esse o foco. Você está querendo entender a arquitetura, certo? Mas, se você está na dúvida, faça uma versão maior do seu programa, certo? Que é muito melhor você fazer uma versão maior que funcione do que uma versão pequena e errada. Ok? Tudo bem? Bom, tem algumas coisas interessantes para falar sobre ARM e MIPS. Se vocês quiserem ler sessões para frente desse capítulo no livro, ele fala um pouco mais sobre ARM e MIPS. Além disso, ele fala sobre Instruction Set do x86. Certo? Observa que o 486 é de 89, né? O Pentium 4 de 2001, e a gente tem várias arquiteturas para frente. Certo? Além disso, nós temos outras arquiteturas, arquitetura Core, M64P, eu gosto muito quando eles chamam isso aqui. Isso aqui também é conhecido como... está aqui em cima. A MD64, certo? Mas a Intel não pode usar esse nome, né? A MD64, então sobre a MD64 da Intel não vai rolar, certo? E aí fala sobre registradores, fala sobre questões de implementações x86 e tem algumas coisas legais aqui no final, certo? Falácias, que ele completa sempre o capítulo com isso, certo? Se você pensar que instruções mais poderosas vão te dar mais desempenho, isso não é garantia para você. Uma instrução muito poderosa, muitas das vezes, faz coisa que você não quer fazer, logo você poderia ter várias instruções simples rodando mais rápido, que elas fariam menos coisas no total, certo? E outra coisa muito interessante é que os compiladores são muito bons em usar instruções simples. Então, se você pensa em compilar código, quer dizer, quem faz um processador para código escrito à mão hoje em dia? Simplesmente você faz para código compilado.
Então, se você pensa em compilar código, é muito mais fácil usar instruções mais simples. Seu compilador vai rodar melhor, certo? Outra coisa interessante é usar o código assembly para fazer código de alto desempenho. As pessoas falam, vou programar em assembly para fazer mais rápido. Se você pensar num trechinho de código desse tamanho, tudo bem. O problema é que seu código é tão grande hoje em dia, se você programar esse código todo em assembly, certamente você vai encontrar várias ineficiências e vários overheads. Então, não vale tanto a pena mais hoje em dia, certo? Além do fato de você escrever mais linhas de código, ter mais erros e menor produtividade, certo? Outra coisa interessante é que, por questões de compatibilidade binária, o conjunto de instruções não altera, né? Então, se a gente pensar no conjunto de instruções x86, esse gráfico aqui é interessante, certo? Se a gente considerar o AVX, que vai sair em 2013, a arquitetura Intel já chegou aqui, em 1.600 instruções, certo? Se você pegar um conjunto desse aqui, é bem interessante você olhar. Tem um trabalho que a gente está fazendo, está tentando publicar. A gente mandou a publicação. A gente gerou máquinas virtuais com a arquitetura Intel desde 94 até hoje. A gente faz análise disso aqui, certo? Outras coisas importantes, certo? Endereços sequenciais de palavras não são endereços sequenciais, quer dizer, a gente soma sempre de 4 em 4, certo? Ok? E aí, uma coisa complicada para a gente, certo? É que se você colocar informações na pilha, por exemplo, de acordo com o modo que a gente está fazendo de armazenamento, eles não voltam. Isso aqui é coisas relacionadas à programação, certo? E aí, só para a gente fechar, a gente teve 4 princípios de projeto. O primeiro, simplicidade. O segundo, menor é mais rápido. O terceiro, faça o caso mais comum o mais rápido possível, certo? E para você fazer um bom projeto, você vai ter que ter alguns tipos de compromisso. Por que o imediato tem 16 bits? Se vocês forem estudar a arquitetura Spark, o imediato tem 13 bits. Vocês olham, poxa, 13 nem é múltiplo de potência de 2, né? É o que sobrou. Certo? Dependendo da arquitetura, é o que sobrou. Infelizmente. Certo? E aí nós temos camadas de software, ok? E aí, só para mostrar um pequeno resumo aqui do que a gente já viu de instruções, essas são as instruções que a gente já viu. E aí, só para você mostrar a porcentagem delas, que é uma coisa bem interessante você olhar em termos de programa, certo? A gente já viu instruções de soma, subtração, certo? Transferências de dados, certo? Instruções lógicas, saltos condicionais, instruções condicionais e de salto, e instruções de salto. Só para contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 instruções, divididas em 5 categorias. Ok? Relembrando que tem várias dessas com i na frente, né? Então a gente lembra da versão com i dela. Ok? E uma coisa interessante aqui que eu gosto de mostrar, observa que as instruções condicionais ocupam bastante espaço e as instruções de transferência de dados também. Certo? Então 35% das instruções desse programa aqui faziam acesso à memória. O que significa isso? Acesso à memória sendo lento, o seu programa vai ser lento. 1/3 dele, um pouco mais de 1/3, é lento. Dúvidas, perguntas, senhores? Ok? Feito então, senhores, até quinta-feira para vocês. Boa aula para os que vão ficar. Bom descanso para os que já vão.